É porque a Bíblia vai dizer que os pés do que anuncia o Evangelho, eles são belos. E Isaías 52:7, na tradução, na linguagem de hoje, que eu acho uma bela tradução, diz: como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. E talvez na tua versão vai dizer assim: quão belos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas. Quando Deus diz isso, Deus diz: olha, vocês já foram escravos do Egito, vocês já foram assolados pela Síria, e eu estou vendo que a Babilônia está fazendo o mesmo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a salvação para Jerusalém. E essa salvação é para mim e para você. E quão é belo ver lá nos altos dos montes, quando você está aflito, que vem vindo um mensageiro. E é belo você ver quando ele vem com boas novas, salvação. E Deus vai se apresentar como Deus, aquele que salva. E não teve alguém que mais caminhou e levou a mensagem do Evangelho como Cristo Jesus. Esses pés levaram a mensagem. Jesus está indo para Jerusalém, saindo da Judéia. Jesus fez muito esse caminho, da Galiléia para a Judéia e vice-versa. Mas Jesus agora está indo na sua última viagem para Jerusalém, porque quando ele chegar lá, ele vai ser crucificado. Ele vai ser morto. Mas quando você olha essa distância, é em média de 140 quilômetros, de Cafarnaum até Jerusalém. E Jesus está indo com os seus discípulos. E é nesse trajeto que, quando você olha a linha histórica, Jesus saiu de Cafarnaum. É nesse contexto que Jesus encontra o que nós conhecemos como o jovem rico. E ele anuncia ali a beleza da salvação. Mas você guarda a lei, mas entregue tudo que você tem e me siga. E o jovem foi embora. Também é nessa viagem com os discípulos que Jesus passa por Jericó. Dorme uma noite na casa de Zaqueu. E a salvação para Zaqueu naquele dia também é nessa ida de Jesus para Jerusalém. E Jesus, quando entra em Jericó, ele cura um cego. E no outro dia, quando Jesus sai de Jericó, ele cura 2 cegos. E Jesus continua a viagem. Nessa mesma viagem é que a esposa de Zebedeu diz: Jesus, Senhor, o Senhor pode ter um lugar para os meus filhos, Tiago e João, um em cada lado, ao lado do seu trono, um à esquerda e outro à direita. Ela só pediu que os filhos dela se assentassem ao lado do mestre. E Jesus está seguindo para Jerusalém. Mas agora eu convido você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas. Eu gostaria que voltasse o slide, por favor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, tem uma mensagem. E eu espero que essa mensagem hoje realmente aqueça o seu coração. Porque a partir do verso 11, o escritor diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Judeu passando em Samaria. Judeu e samaritano, eles não se dão muito bem. Não dá certo. Nem judeu e galileu. Mas nem judeu e samaritano. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo assim: não há lugar que eu não possa ir. Eu quero mostrar para vocês, judeus, que os samaritanos também merecem salvação. E o meu plano de salvação não pode estar restrito a Jerusalém. Porque se estivesse restrito aos judeus, o Evangelho não havia chegado em mim e em você. Só há salvação para mim e para você, porque Jesus, ele vai a lugares levar o Evangelho. E agora eu quero que você comece a pensar no seu coração e na sua mente, que se Jesus não está mais caminhando aqui para levar o Evangelho, quem deve ir? Os lugares que você imaginar, Jesus está dizendo: eu quero que você vá.
E é por isso que eu estou entrando em Samaria, não faz parte do trajeto, mas Jesus chega numa aldeia e no verso 12 vai dizer: ao entrar num povoado, o que ele encontra? 10 leprosos. 10 leprosos. E ser leproso, a lei mosaica, ela é muito pesada para isso. Levítico 13, 14. Porque se eu sou leproso, é tirado de mim, Marcos, a minha vida social, a minha vida familiar, o meu trabalho, o meu direito de ser religioso, tudo é tirado. Eu sou excluído, eu sou levado para um outro lugar. E agora que entra um comparativo, a doença, ela é igual a todos. Não importa a sua nacionalidade, se é judeu, se é samaritano, se é de Maringá, se é de Londrina, se você é rico ou se você é pobre. Eu quero te dizer uma coisa: a dificuldade, quando ela chega, ela nos iguala. O sofrimento, ele coloca para nós uma igualdade. Se você está no Sírio-Libanês, se você está no HU, ou qualquer unidade de saúde, seja ela com muitos recursos ou poucos, eu quero te dizer uma coisa: o sofrimento iguala. Porque agora eu entro numa dependência do outro. Não está sob o seu controle se cuidar, ainda sendo médico. E ser leproso, a lei dizia que se as manchas aparecessem, você ia até o sacerdote, e por 7 dias você ficava em observação. E em Levítico 13 vai dizer que se a mancha estacionasse, você não era considerado impuro ou leproso. Mas se houvesse um avanço, você era considerado leproso. Imediatamente você era retirado do meio da sociedade. Então, quando Jesus encontra esses leprosos, Jesus está encontrando pessoas num grau de dificuldade tremenda de vivência e de sobrevivência. E quando eles dizem, o texto diz no verso 13, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles gritaram por quê? Porque estão distantes, porque a lei mosaica diz que se você é leproso e alguém vem caminhando pela estrada, ele é desavisado, você tem que avisá-lo. Leproso, leproso, para que as pessoas não entrem em contato com você. E eles gritam de longe: Jesus, tem de piedade de nós. Sabe, amigo, eu quero te lembrar que os leprosos somos eu e você com o pecado. A enfermidade existe na minha vida e na sua vida. Eu sou o leproso. Sou eu que preciso de Cristo. Sou eu que devo ir até Ele. Mas o importante é que Jesus, vendo eles de longe, você percebe que Jesus, em algumas histórias, Jesus vendo um cego, Jesus vendo no poço de... Então você vai percebendo que Jesus está olhando, Ele está percebendo as pessoas. Fique tranquilo, Jesus está te vendo. Mas como eu citei, na viagem de Jesus, Jesus veio curando e fazendo milagres. Eu quero te dizer que Jesus não foi curar a mulher do fluxo de sangue. Jesus foi atrás da filha de Jairo. Mas no meio do caminho, Deus vem fazendo um trabalho. E se a sua bênção ainda não chegou, eu quero te falar uma coisa. É porque Deus está atarefado durante o caminho até chegar até você. Mas pessoas estão sendo abençoadas para que Deus chegue na sua vida. E agora, se Deus chegou na minha vida, quem sou eu para cobrar Deus que a demora? Talvez tem pessoas necessitando mais do que você, mas eu quero te lembrar, querida igreja, que o Evangelho já chegou na sua vida, Cristo já chegou. Então, se Cristo já se apresentou na minha vida, grande privilégio é o meu. Agora, eu tenho uma função. Deus não tem um povo porque é mais bonito ou mais belo, ou é melhor do que o outro, não. Eu escolhi vocês porque eu quero dar a vocês uma missão. Porque o Evangelho já chegou até você. As boas novas, alguém já foi até você. E agora é justo que todos ouçam essa mensagem. Mas Cristo está andando por aí? Não, Ele está andando por aí. De que maneira? Através do Espírito Santo, tocando o seu coração, o meu coração, a cada um de vocês. É assim que o Evangelho agora deve avançar. E sabe que quando comecei a ler essa história, e é uma história que nós conhecemos muito bem, mas eu comecei a refletir realmente
o quanto Jesus e quanto o céu se mobilizou para me alcançar. Como eu disse, a igreja ela cria ferramentas e maneiras diferentes de pregar o evangelho. Mas é você que escolhe a maneira que você vai pregar o evangelho. Mas uma coisa eu quero te dizer, a Bíblia tem que ser aberta na vida das pessoas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nada tem mais poder do que a palavra desse Deus. E é por isso que ele deixa a revelação, a sua revelação, na minha mão e na sua mão. E hoje, Bíblia virou um mercado lindo. Bíblia da mulher, Bíblia do juvenil, Bíblia do adolescente, Bíblia com textos bíblicos, Bíblia histórica, Bíblia arqueológica, Bíblias. Palavra de Deus. Mas não é para eu colecionar Bíblias na minha estante, é para que eu me envolva, por isso que uma somente é suficiente. Quando a mensagem é verdadeira, quando eu ouço essa mensagem, ela é transformadora. Se eu aceitá-la para a minha vida, ela tem poder de transformá-la. Mas aceitar está na sua mão. Eis que estou à porta e bato, abrir é com você. Deus é educado. Satanás é mal educado. Ele entra na tua vida, arrebenta a porta. Ele estraçalha com a tua vida e vaza. Deus é educado. Se você abrir, eu entro. E se você já abriu, eu quero te dizer uma coisa, você tem que compartilhar disso agora, porque algumas pessoas só ouvirão o evangelho se você for até elas. E os discípulos olhando Jesus, olhando para o contexto daqueles leprosos, é interessante porque Jesus de longe diz, vão, se apresentem aos sacerdotes. Jesus não diz assim, ser limpo ou está curado. Jesus diz, vão até os sacerdotes, porque a lei dizia, quando você achar que está curado da lepra, vá até o sacerdote. E agora, no capítulo 14 de Levítico, vai dizer o seguinte, se apresente ao sacerdote, você vai ficar de novo sendo observado por 7 dias, mas matará um pombo e sangrará esse pombo, e sangrará o cordeiro, e passará sangue no seu dedo direito do pé, no seu dedão da mão, na ponta da orelha direita, e você agora vai ser aspergido de sangue, para que te purifique 7 dias. E depois você será trazido azeite, e será colocado azeite no seu dedão direito, na sua mão direita, na sua orelha direita, agora para abençoar. No mínimo 15 dias era o processo para que você fosse considerado limpo. Então eles saíram correndo, porém, um olhando para suas mãos, ele percebe que estava curado. Porque a Bíblia está dizendo assim no verso 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Sabe, esse que percebe a cura, todos perceberam. Mas de alguma maneira, no coração desse um, ele diz, eu estou curado. A minha vida social está de volta. A minha família, a minha vida familiar está de volta. A minha vida com a igreja está de volta. Ou seja, tudo que eu havia perdido está restaurado. Eu preciso voltar. E foi uma sábia decisão, porque se ele não volta, Jesus estava indo para Jerusalém, 15 dias depois, jamais encontraria o Messias, ele estaria morto. A oportunidade do encontro com Cristo não deve ser descartada. Pessoas têm fechado a porta para ouvir do Evangelho, e talvez seja a única oportunidade de conhecer a Cristo. E alguns conhecem a Cristo desde quando nasceram, outros estavam aqui e saíram. Mas aquele que verdadeiramente conheceu Jesus, ele diz, eu preciso agradecê-lo. É um coração de gratidão. E Jesus vai dizer para ele, não eram 10? E o que volta, sabe quem é você? Você é samaritano. Jesus estava ali por causa deles. Mas Jesus, mais uma vez, para os judeus, está dizendo assim, o único que voltou com o coração grato é samaritano, não é judeu. Porque nessas aldeias, se era samaritano, se era judeu, não interessa. Só tem uma nomenclatura para você. Você é leproso. Mas dos leprosos, somente o samaritano volta.
E agora Jesus anuncia para ele: querido, a tua fé te salvou. Coração grato, quando vai até Deus, não tem só cura, tem salvação. A fé que salva, a justificação pela fé. A gratidão a Deus é tanta, é tamanha de estar aqui nessa manhã, nesse sábado, reunido, congregando. Mesmo no contexto de pandemia, a igreja está ativa, o evangelho está ativo. Não existe essa ideia que está prejudicado o evangelho, porque Deus está anunciando o evangelho. Mas uma coisa é certa, Ele precisa de mim e precisa de você. Não é Ele mais que está caminhando nessa terra para levar o evangelho. Sou eu e você. Nós temos que levar bênção a essas pessoas, nós temos que falar desse evangelho, nós temos que sentar com as pessoas. E eu quero citar alguns nomes aqui, fique tranquilo, as pessoas que eu vou citar são só exemplos, mas eu disse para elas, eu posso citar o seu nome no culto, para você entender que Deus tem levantado pessoas com o desejo de estudar a Bíblia com as pessoas. Essa semana eu fui na casa da Ecleri, a Ecleri disse, olha, Marcos, me pediram estudo por quê? Porque assistindo uma novela, eles entenderam uma história, e aí eu disse, não, essa história não é bem assim, eu sei contar essa história. E a Cleiri ali explanou a história, eles falaram, conte mais essas histórias para nós. E ela disse, vamos estudar a Bíblia? Vamos. Pelo contexto de uma novela, chegou no diálogo para estudar a Bíblia. E com o maior prazer, viu, Cleiri, fui na sua casa deixar os estudos. Para que a Bíblia seja aberta, para que a bênção chegue a essas pessoas. O Marlon descobriu, o Marlon do Corpo de Bombeiros, que estudar a Bíblia online é muito bom. E ele já está especialista em estudar a Bíblia online. E ele sempre diz, olha, a Mariana Gibim é a secretária do evangelismo. Pensa numa competência linda. Os pastores descobriram isso cedo. E têm usado bastante a Mariana. Por quê? Porque o dom dela é dialogar, conversar. E ela faz isso muito bem. E a Mercedes esses dias me ligou, olha, eu tenho uma pessoa querendo estudar a Bíblia. Mariana, liga. Veja se é mulher, se é homem, qual é o contexto, é em casa, é na igreja. Então Deus tem colocado no coração de pessoas o desejo de aprender dele. Mas Deus também tem colocado no coração da igreja pessoas para falar dele. E eu quero te dizer, no estudo bíblico você nunca estará sozinho. Porque você sempre está acompanhado de mais dois, pelo menos, do seu anjo e do Espírito Santo. Você vai em 3, no mínimo. É um grupo. Eu estudo com uma pessoa, tá bom, então está frouxa a coisa. Por quê? Porque é 3 contra 1. E os 2 que estão comigo ainda é enviado dos céus. Não tenha medo de abrir a Bíblia com as pessoas. Tem bênção. E aí, dentro dessas pessoas, a Eloá, eu vi a família dela por aí hoje, a Eloá, uma jovem comprometida, a Caleb, ela sempre, Marquinhos, eu quero estudar, eu estou dando estudo, você me arruma guias, arrumo, e a sua irmã também. Norton e Areni, dando estudo, enviaram pelo correio para a pessoa, eu vou enviar o guia, nós vamos estudar online, mas o guia eu estou enviando pelo correio. Entende que as pessoas têm se mobilizado? Moisés Pedroso vai ser difícil você vê-lo nesse banco aqui de novo, sabe por quê? Porque ele está em Água Boa, evangelizando. Há um pequeno grupo instalado dentro da cidade de Água Boa, uma pequena cidade. E eles estão lá todo sábado pregando. E a igreja, a ANP, foi lá, comprou uma igreja que era de outra placa, colocou o Adventista do Sétimo Dia. E agora o evangelho está naquela cidade. E o Moisés está super envolvido, empolgado, fazendo pesquisa nas casas, abrindo a palavra. Percebe que Deus está trabalhando ainda? É lindo isso. A igreja não está morta e ela não vai morrer. E aí, desculpa eu falar isso, mas talvez o morto seja eu. Sou eu que estou leproso. Sou eu que preciso ir até Cristo e ser curado. Sou eu que preciso reconhecer quem é Jesus na minha vida. A Gabriela, minha filha, ela está com o seu canal, com quase 100 mil seguidores, e somente no Telegram, pelo celular, 7.000 pessoas estudam a Bíblia com ela. 1 para 7.000? É a alegria da internet. Use-a para o Evangelho, é ferramenta.
Mas a Bíblia está sendo aberta. É online, mas a Bíblia está sendo aberta. A Marli essa semana me pediu estudos. Marcos, preciso de estudos. Você tem aí? Vou na NP, onde que eu pego? Deixo para você. Ela falou, eu vou na NP. Se eu não tiver, eu vou te ligar. Canal de comunicação. Nós estamos conversando com muitos de vocês. Pessoas que estão sendo levantadas. Cleusa Manzotti, Dr. Euclides. Pessoas que amam dar estudos bíblicos. E agora a Márcia Leonel, eu quero destacar porque essa semana aconteceu uma coisa muito bonita, semana passada. Porque a Cecília, esposa do Joacir, ela disse, Marcos, olha, eu tenho uma funcionária para estudar a Bíblia. Eu gostaria que fosse outra pessoa. Pela relação, patrão, funcionário, respeitar isso. No mesmo dia que ela se propôs a estudar com essa pessoa, eu tenho uma pessoa para ser apresentado o Evangelho, a Márcia me para no corredor e diz, Marcos, olha, e eu quero usar a frase da Márcia para entender um contexto de Paulo. A Márcia disse, Marquinhos, eu gostaria tanto que pessoas estudassem a Bíblia comigo, aqueles próximos. Queria tanto que fosse esse, que fosse aquele, e a gente escolhe, não é? Gostaria tanto que meu marido ouvisse, queria tanto que meus filhos ouvissem. E com esse discurso passa 1, 2, 3, 10, 20 anos. E com esse discurso que eu queria que esse estudasse, eu não escolho mais ninguém. Nem ele estuda e nem eu dou o estudo. Que prejuízo. E a Márcia disse, e aí eu estou aberta agora e eu entendi que eu devo falar para qualquer pessoa. E que Deus levante uma pessoa para eu estudar. E eu disse, então a pessoa já foi levantada. E aí peguei esse contato da Cecília, a Mariana conversou com ela e a Mariana conversou com a Márcia e hoje elas estão estudando às quintas-feiras aqui de manhã na igreja. Deus tem levantado pessoas a receber o Evangelho, mas estou eu, igreja, preparado para atender todas essas pessoas? E agora eu quero te dizer uma coisa. Desculpe você em casa, estou olhando muito para as pessoas, é bom ver pessoas, mas eu sei que você está aí acompanhando. Sabe, Paulo quis muito pregar para os judeus, e Deus falou assim, vai para a Etiópia, 3 anos, ficou lá, você não vai pregar para judeus, você vai pregar para gentios, eu te levantei para isso. Então entenda na sua vida e na sua mente, no seu coração, que quem vai escolher a pessoa a ser estudada é o Espírito Santo. Eu tenho que estar disponível. Domingo passado, lá naquele canto, Juliana e Lion. Tudo bem, sou Marcos. Quem são vocês? Não conheço. Fiquem à vontade na nossa casa. Desse lado esquerdo, Alana e Garibaldo. Eu ainda brinquei, Garibaldo, tem um personagem da minha infância que eu nunca mais vou esquecer seu nome. E para quem conhece o Garibaldo sabe do que eu estou falando. Era um passarinho muito grande. E ele disse, é uma ave, né? Eu falei, é... Eu falei, fique à vontade. Eu estou aqui, meu nome é Marcos. E atrás deles tinha o Gabriel, que eu já o conheço, e a sua namorada Vitória. Mas por que eu consegui identificá-las? Porque a igreja ainda está vazia. Mas quando ela estiver de novo com pessoas, eu tenho condição de olhar? Não tenho. E você já olhou para o seu lado hoje? Já identificou quem está aí? As pessoas não podem entrar e sair daqui sem ser notadas. Não podem, porque Jesus notava todas elas. Jesus olhava para todas elas. Jesus, além de olhar para elas, oferecia, eu tenho algo diferente para você. Nós temos que ser mais intencionais. Mesmo que eu olhe, parece que é o Hélio, mas eu não conheço o Hélio, mas eu vejo ele sempre por aqui. Qual é a certeza que eu tenho que o Hélio não precisa de ajuda? Qual é a certeza que eu tenho, Hélio, que o Hélio é membro dessa igreja? É por ele estar aqui sempre, mas pessoas têm estado aqui sempre, e talvez tenham entrado aqui sempre, e saído daqui sempre, e sem ganhar um abraço, um bom dia, precisa de alguma coisa. Eu sou igreja, irmãos queridos, aqui é um quartel-general, onde nós estamos aqui para servir o Senhor Deus dos exércitos, amém? É para isso que está a igreja. Agora, estando reunido, Deus já trouxe até aqui. Ele já abriu a porta, escancarou e disse, a pessoa já está aí do seu lado. Abra os olhos.
leprosão, eu quero te curar. Mas eu quero que você abençoe o outro também. Porque se chegou até você, é justo para os 10. Mas você que voltou, para você não tem só cura, tem salvação. E devemos estar sempre aqui, buscando o quê? Salvação. É para isso que estamos aqui. Sermos salvos. Coloque para mim de novo a imagem na tela. Eu achei uma imagem que representa uma imagem tão bela. É a visão de Jesus olhando para o leproso, com olhos de gratidão, com um sorriso na face, e mostrando as mãos e as faixas que já estão sendo desenroladas pela lepra. E ao fundo, os outros 9, com alegria, e dali eles partiram para o sacerdote, conforme a lei. Mas enquanto vocês vão até o sacerdote, esse que foi aos pés de Cristo, ele disse: vá embora, tua fé te salvou. Maior do que o sacerdote é aquele que capacitou o sacerdócio. Sou eu que estou dizendo: vá, você veio com fé, é por isso que você está indo embora com alegria. E agora, querido membro, querido discípulo, eu já disse aqui e vou dizer de novo: a igreja feliz é a igreja que não tem membros, é a igreja que tem discípulos. Porque discípulo, aqueles que seguiram a Jesus, eles vendo Jesus fazendo tanta coisa, não tem como ficar inerte, parado, vendo que o próprio mestre está fazendo, como eu não farei. Esse mestre que me alcançou está falando assim: vá até os leprosos, vá até os enfermos, vai até Samaria. Paulo, vai pela Ásia toda, pregue o evangelho. O evangelho tem que ser a toda criatura. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Os desbravadores repetem isso constantemente, mas nós devemos lembrar que o evangelho na minha geração tem que ser pregado por mim. Não é pela outra geração vindoura, não é pela que passou, está acontecendo, é fato, real, realidade. Conceito de realidade é o que está acontecendo para alguns. Estamos vivendo numa sociedade chamada por Bauman de sociedade líquida. A sociologia diz que as relações, os círculos, sejam eles sociais, sejam eles de negócios ou de família, é líquido. Assim como alguns líquidos se dissolvem, é frágil, não tem solidez. E para algumas igrejas, o evangelho virou Deus o fornecedor, o pastor, o atendente do balcão, e aqui está o balcão. Você quer servir de quê? É cura que você quer? Quintas-feiras, milagres. É casamento? É às terças-feiras. Então, eu me comprometo a ir somente nesse dia e ao relacionamento de uma visita só. Porque eu vou lá e eu só quero essa bênção, depois eu vou embora. Mas o evangelho que Cristo prega é de relacionamento, dia a dia, a todo momento. Esteja aqui. Se envolva, fique comigo, venha todos os dias, eu quero me relacionar com você. Por isso que eu disse, igreja, ela está aqui para acolher, para abraçar, para dizer bom dia, seja bem-vindo, essa é a nossa casa, sente no meu lugar. Seria lindo essa igreja toda em pé lá no fundo e cheio de pessoas ouvindo pela primeira vez do evangelho. E alguns vão dizer: Marcos, isso é um sonho que jamais vai acontecer. Depende do Deus que você acredita. Porque no que eu acredito, ele pode estourar essa parede aqui de tantas pessoas para ouvir o evangelho. Mas tem uma realidade nisso. Para que isso aconteça, esses joios têm que ser tirados do meio. E alguns se preocupam: nossa, quem é joio e quem é trigo? Quer uma preocupação? Se preocupe em ser trigo. Só isso. Esquece o joio. E não critique o joio, e não tente identificar joio. A sua função, a sua missão é ser trigo, ponto final. Porque o ceifeiro ele virá, e ele vai separar o trigo do joio. A esperança, sim, a céu, a vida eterna. Mas eu tenho que estar envolvido, a Bíblia tem que ser aberta. A Bíblia tem que ser falada.
E se eu, Marcos, obreiro, e pastor Wesley, nós conversamos essa semana, e o pastor com a sua teologia, se ele parar de ler a Bíblia, está fadado a cair e a morrer. Porque é isso que me motiva, é isso que me sustenta. E na vida de um cristão, o alimento mais forte que deve ser é o espiritual, não é o físico. Você tem que ter sim saúde física, saúde mental, e na psicologia, estou no 2º ano de psicologia, e graças a Deus tem sido uma bênção essa faculdade. A maturidade nos faz separar muitas coisas ali. É conflitante sim em alguns pontos, mas eu te digo uma coisa, depois dessa pandemia virá uma onda de pessoas ansiosas e depressivas que você não tem noção, já está instalado assim. Infelizmente teremos emprego para cuidar dessas mentes judiadas por esse contexto da pandemia. Mas e o espiritual, como está? Porque para a mente estar boa, ela tem que estar relacionada com o espírito também. E é por isso que eu te convido, esteja aqui dia 22. Seja um mensageiro também. Não tenho habilidade para estudar a Bíblia, tá bom, vamos sentar, vamos nos acompanhar, porque aí entre as duplas missionárias, Marcos, eu não sei dar estudo, então venha comigo. Não tem problema, vamos aprender a dar estudos. Estão aí os pastores, e quantos pastores temos nessa igreja, além dos 2 oficiais? Muitos, para ensinar. Agora o que precisa? Eu reconhecer que se eu era leproso, e o Evangelho foi apresentado, e Cristo me curou, e se Cristo vai me salvar, eu preciso contar a mais leprosos. É justo. Eu digo que é justo porque a justiça é divina. E na justiça de Deus, o Evangelho tem que chegar a todos. A todos. E o Evangelho será pregado a todo mundo. E então virá o fim. Se você quer que Jesus volte, dá uma forcinha para a gente. Porque nós temos que pregar o Evangelho. Agora, uma coisa é certa, não quer pregar? Tudo bem, a mula fala. As pedras falam. Mas Deus não criou o ser humano para as pedras e mulas falarem. Eu quero dizer que o Evangelho não é para esses pregarem, é para você, é para mim, é para a igreja. Assim como Deus tem levantado muitas pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Deus também está preparando você, e não tenha medo, eu já disse isso para você, não tenha medo, assuma essa responsabilidade, diga, eu preciso, e aquele projeto, cada um salvando um, é um grande projeto, porque eu fico pensando, é uma pessoa, é um igual a mim, não é um ET, não é alguém diferente demais, é uma pessoa, é um leproso como eu, que precisa ouvir também. Não escolha pessoas. Ore por elas. Se teu marido você tem orado há 20 anos para ele ouvir, continue orando. Mas vá pregando para outros. Porque a transformação de quem prega também ela é benéfica. Pergunte a Márcia. O bem que está fazendo para ela. Por quê? Porque quanto mais eu quero ensinar, mais eu preciso estar apto a ensinar. Então isso provoca em mim o desejo de estar aqui constantemente com a palavra, e lendo e aprendendo, e se alimentando, e fortalecendo o outro. Só posso falar daquilo do que me é próprio. Veja aqui a Fábio, fono, ela vai falar com propriedade sobre fonoaudiologia. Está capacitada para isso. Eu tenho que estar capacitado para falar do Evangelho. E há uma frase que todos gostam de dizer: Deus capacita os chamados. Mas o inverso disso, desculpe, não é verdadeiro. Porque Deus chama pessoas capacitadas sim. Porque para alguns dizem, olha, Deus capacita os chamados. Não chama os capacitados. Onde isso na Bíblia? Desculpe o termo, mas não existe um ocioso sequer pregando o Evangelho. Procure nas palavras, procure aqui.
Todos que foram chamados são pessoas que estão habituados e aceitaram o desafio, e estão trabalhando, estão fazendo. Não tem ocioso no reino do céu, não tem. Foram salvos, Hebreus 11 está aqui, todos eles, de olho na esperança, não a receberam, mas cumpriram com a promessa, creram com fé, pregaram e avançaram. Amigo, que Deus abençoe sua vida. Que você seja instrumento do Evangelho. Que você possa realmente ter o desejo, dia 22, estar aqui conosco, aprendendo, falando, compartilhando, nos ensinando de como pregar. E é legal você ver a igreja, as maneiras e as facetas que ela tem para pregar o Evangelho. Você deve ter a sua, eu tenho a minha, o pastor tem a dele. Mas essa troca é importante. Por quê? Porque o objetivo é um só. A missão é de Deus, porém o instrumento é você. Que Deus te abençoe. Nós queremos orar nesse momento. Você que está aqui pode se levantar. Você que está em casa, ore conosco. Deus abençoe sua vida. Deus te transforme num riacho que flui. Quando você continua lendo, Isaías 52 vai dizer assim: um dia Deus de Sião se mostrará para todo mundo, e eles verão que Ele é o Deus que nos salvou. 52:10. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante de Ti. Estamos Te saudando, Deus, Jesus, o Salvador, aquele que cura, aquele que dá vida, aquele que nos transforma, que dá sentido novamente à nossa vida, que nos entrega de novo à sociedade, mas com o Espírito agora restaurado. É o Senhor que nós Te louvamos. E, Senhor, colocamos as nossas vidas como ferramentas nas Tuas mãos. Levante, Senhor Deus, mais pessoas capacitadas a falar do Evangelho. Coloque em nós o desejo de, dia após dia, abrir a Sua palavra. Que a Sua palavra não seja aberta somente em momentos de estudos com as pessoas, mas no estudo individual, na capacitação. Nos capacite, Senhor Deus. O céu nos empreste realmente, que o Espírito nos desenvolva cada vez mais, Senhor Deus, porque as coisas espirituais, elas vão ser discernidas espiritualmente. Mas nos ensine como Paulo, o desejo que ele tinha de pregar a algumas pessoas, mas o Senhor mostrou um caminho. Então, Senhor Deus, nos mostre as pessoas. Coloque essas pessoas, Senhor Deus, diante das nossas vidas. Talvez elas já estejam, é verdade, mas abra os nossos olhos com olhos intencionais e olhos espirituais. Abençoe a Tua igreja, nos dê um ótimo sábado, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.